Boa noite. Boa noite a todas e todos. Bom, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Hoje eu que estou aqui mais na linha de frente. A Gabi, né, a gente comentou que ela foi viajar por uma visita, enfim, um trabalho externo. Então, ela não estará com a gente nem nessa semana nem na outra. E a gente aproveitou para trazer alguns convidados, que inclusive já conto, que são muito importantes, né? O Thiago, que muitos de vocês já conhecem, colega de vocês aqui da escola, sobre o tema da terra indígena do Jaraguá, junto com o Thiago, a Araju. E aí tivemos uma surpresa muito legal, que é a Chay Suruí, que eu já faço a apresentação, que também, enfim, teve uma mudança de voo, parou aqui em São Paulo e a gente conseguiu chamar a Chay aqui para a palestra. É uma honra ter os três aqui conosco. Eu achei muito importante falar desse assunto, né? Acho que muitos de nós aqui, a gente conhece o Jaraguá, a escola tem uma atuação grande no Jaraguá. O Thiago veio para a escola há 3 anos, né, Thiago? Terceiro ano já que você está aqui, né, na escola. Trouxe a temática indígena do Jaraguá, enfim, de forma muito potente. Eu mesma me aproximei muito do Jaraguá. Eu estou fazendo mestrado em políticas públicas sobre o tema do Jaraguá. Então, enfim, realmente é muito legal. Muito bem, gente. A gente tem um pequeno vídeo que a gente vai apresentar, que é o trailer desse filme O Território, que a Chay Suruí é produtora executiva do filme. Vamos fazer a apresentação do trailer, aí na sequência eles já vêm aqui para a conversa. A floresta, os rios é a nossa casa, onde a gente se mantém. Porque o Uruê-Uauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. Ela é, para mim, no meu ponto de vista, o coração, não do Brasil, mas sim do planeta em geral. O sonho brasileiro de quem está vivendo aqui é ter seu pedacinho de terra para poder trabalhar, né? Tirar ali o seu sustento. Produzindo alguma coisa, plantando para fazer nosso Brasil para frente. Eu mesmo falo, eu nunca vi nada de índio. Fala, ninguém nunca viu, não. Só fala, tá? E o que eu fico revoltado é que a gente ainda é considerado bandido, pessoas que atrapalham o país, entendeu? Desce no copo, vai estar no rio. Eu tô ali, eu acho. O cara vai estar ali, né? Vai. A Associação do Rio Bonitos diz que querem sua terra. Lá no meu ponto de vista, eu acho que eles querem mais do que a terra. Eles querem acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Eu fico muito feliz em estar aqui com todos vocês. Sou colega também de classe de alguns, tanto do terceiro quanto do segundo ano. Eu vim conversando com a Bia, né, também sobre a importância de trazer um pouco essa questão de uma demarcação de um território indígena na maior metrópole da América Latina,
Porque nós estudamos isso, né? Nós estudamos a urbanização, nós estudamos a arquitetura, nós estudamos políticas públicas. E é muito importante entender o que é uma terra indígena, né? E o que a terra indígena ela traz de benefício para toda a sociedade. Então, eu, como fui apresentado, sou Caraíde Ecupé, é assim que é o meu nome dentro da minha cultura, do meu modo de vida, né? Da cosmovisão do meu povo. Mas quando nascemos, nós somos já obrigados a ter um nome dado pela forma dos colonizadores, né? Então não se respeita o nosso tempo. Nós, povo guarani, a gente só dá nome às nossas crianças em cerimônia e a gente espera um ano, porque a gente acredita que existe um tempo para que o espírito ele evolua, né? E ele se revele nessa terra. Então esse é o meu nome. Caraíde Ecupé. Bom, eu sou da terra indígena Jaraguá, que fica na zona noroeste da capital de São Paulo, Pico do Jaraguá, que é o ponto mais alto da cidade. O nosso território ele foi demarcado e homologado em 14 de abril de 1987, como a menor terra indígena demarcada no Brasil. Essa terra indígena ela foi demarcada em 87, um pouco antes da Constituição Brasileira, né, que vem em 88. E essa demarcação ela foi como uma tentativa, na época, né, que a SPI, a Superintendência de Proteção ao Índio, enfim, que depois veio se tornar a FUNAI, eles estavam tentando apagar os crimes que eles cometiam contra os povos indígenas durante, principalmente, a ditadura militar, né? Nós, povos indígenas, sofremos crimes hediondos em toda a nossa vida, né? Isso no passado, no presente e muito provável no futuro, com tudo que se desenha a nós. Mas, nesse tempo, antes da Constituição, quando muitas lideranças indígenas estavam se mobilizando até a Brasília, né, mesmo sem falar a língua portuguesa, né, e reivindicando ser sujeito de direito, porque até antes da Constituinte nós não éramos, né, nós éramos tutelados, então nós não podíamos sair de nossos territórios. Né, para a gente ir de uma terra indígena a outro território, um exemplo, Jaraguá até Tenondeporã, que fica no extremo sul da cidade de São Paulo, nós tínhamos que ter uma autorização do posto militar da SPI, que ficava dentro dos territórios. Então, para eles conseguirem esconder todos esses crimes, né, na época tentando apagar o relatório Figueiredo, tentando queimar as provas de tanta tortura que se fazia a nós, eles também tentaram minimizar a violência, demarcando terras à sua vontade. Né, e dessa forma que foi demarcada a terra indígena Jaraguá. Foi 1,7 hectares, uma área onde a Associação Geográfica Brasileira, né, através do senhor Fausto, fez uma meio que doação aos nossos avós, por conta de toda a violência que eles já passavam. Então, meu avô, por muito tempo, ficou proibido de entrar dentro de algumas terras indígenas por falar a língua portuguesa e por denunciar aqueles crimes junto à Pastoral Indigenista e outras organizações que, na época, apoiavam a nossa luta, né? Eles fizeram, então, essa demarcação. Com a Constituição brasileira, e nós conquistando o direito, né, então sendo igual a vocês hoje, podendo sair do nosso território de forma livre, podendo ingressar em juízo para reivindicar, né, aquilo que a Constituição nos garante, se iniciou o estudo, né, através de nossa avó, de nossos tiramões que a gente fala nossos líderes espirituais, nossos mais velhos, né, e no Jaraguá teve um grande líder espiritual para todo o povo guarani. É importante vocês saberem que nós, povo guarani, a gente tem uma visão geográfica do território diferente do não indígena, né? O nosso território se chama Urupá, que é a terra sagrada para nós. É da onde nós nascemos e onde nós caminhamos. Tem pessoas que falam que nós somos nômades, né, que nós andamos, mas os nômades normalmente eles não têm uma ligação, um vínculo com a terra, assim, afetivo com a terra. Nós, Guarani, nós temos. Nós andamos desde a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e agora também no Pará. Mas isso é porque existe uma ligação com a nossa Urupá, que é esse nosso caminho sem mal. E quando nossos tiramões, né, o José Fernandes, né, que a gente chama de Caraipotã, ou Gurapepó, ou enfim, Tiramões Cambá, vários nomes ele tinha, esse começou a lutar junto com a minha avó para que
a gente tivesse um processo de demarcação conforme a Constituição diz, e não da forma que fizeram em 87, que é só dizer, nos confinar em uma pequena área, para dizer que ali é onde nós temos que viver, e a demarcação, conforme a Constituição, não diz isso, né? É necessário se demarcar a área de uso e fruto dos povos indígenas, a área que nós pescamos, a área que nós caçamos, a área que nós temos a nossa agricultura, a área que nós necessitamos para ter a nossa vida guarani, né? Ou, como os outros povos, cada um ter o seu modo de vida preservado. E foi com muita luta, né, que a minha avó ela conseguiu, né, tá ali, né, enfrentar toda a dificuldade por ser uma mulher, por ser indígena, né, e muitas vezes ser deixada por último para falar, né, ser ignorada por autoridades, né, mas a gente conquistamos o direito a um estudo de demarcação. E aí esse estudo ele segue ritos legais, né, o processo científico, geográfico, e aí esse estudo ele garantiu 532 hectares. Esses 532 hectares ele fica naquela montanha do Pico do Jaraguá, né, todo o seu entorno. Então, a nossa área ela faz parte com a área do Estado também. Então, tem grande parte da terra indígena também é parte do Parque Estadual do Jaraguá. Então, é uma área que se sobrepõe. E por essa situação, nós tivemos muitos conflitos com o governo do Estado, que queria privatizar o Parque Estadual do Jaraguá. Eles tinham, na época, em 2014, 2015, eles tinham a intenção de fazer uma concessão de 25 parques estaduais. Um deles era o Parque Estadual do Jaraguá. Isso implicava na questão da nossa vida ali, né? E aí, eles agiram contra a demarcação diversas vezes, mas nós conquistamos, né? Nós tivemos em 2015 uma mobilização muito importante na Avenida Paulista, onde nós caminhamos, né, com cestos, né, tanto a Tenondé-Porã quanto o Jaraguá, quanto outros territórios indígenas. Fizemos umas passeatas na Avenida Paulista arrecadando canetas, né, porque ali pessoas que estão saindo de universidade, de escritórios, então onde as pessoas acabam tendo caneta no bolso, e a gente acreditava que a nossa demarcação não saía por conta de uma assinatura, que era do ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso. Então, nós mandamos para ele, lá em Brasília, mais de 1.000 canetas arrecadadas nesse ato que nós fizemos, né? E fomos lá dialogar com ele. Falamos, olha, se a dificuldade de você assinar a nossa demarcação é caneta, agora não tem mais desculpa, né? Assina que esse é o nosso direito. E aí ele explicou exatamente isso que eu falei para vocês. Olha, o governo do Estado é contra a demarcação, né? E se a gente demarcar, pode ser que eles entrem em juízo contra, né? Fazendo um mandado de segurança, e vocês percam tudo. Então é mais viável que a gente segure aqui, não demarque, e vocês pelo menos tenham uma portaria declaratória da FUNAI. E aí a gente olhou para esse ministro e falamos assim, olha, você sabia que a tutela ao nosso povo acabou com a Constituinte brasileira? Quando nós conseguimos conquistar o nosso direito, à base de derramamento de sangue, à base de perca de nossas lideranças. E aí ele ouvindo, né, a gente falar, a gente deixou claro para ele que se o Estado ia entrar com uma ação contra a nossa demarcação, hoje nós também temos o direito de entrar em juízo para defender a nossa demarcação. E assim aconteceu. O ministro assinou a demarcação em 2015 e, em seguida, o governo do Estado entrou com um mandado de segurança. E aí a gente também, né, entramos em juízo para defender a nossa demarcação e pedir a anulação desse mandado de segurança. Até que teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que se posicionou, que deu uma posição referente à nossa demarcação. E aí o governo do Estado viu que não tinha sentido o que eles estavam fazendo, né? Porque a gente já tinha um estudo legal, a gente já tinha um processo qual a Constituinte orienta, né, para se fazer a demarcação. Então, o que aconteceu? Né? A gente somos sujeitos de direito, a gente luta para que a gente seja respeitado, mas, em 2016, a gente teve a mudança de governo, né? O que acredito hoje que se pode afirmar um golpe, né? Um golpe de Estado, onde o governo Dilma foi sucedido pelo governo Temer através de um processo de impeachment. E aí isso já foi
algo muito perigoso, né? Essa situação que o país viveu. E aí, um certo dia, a gente acordamos com uma portaria de desdemarcação. E isso foi loucura para a gente, porque com muita luta a gente conquistamos nossa demarcação. Isso é um direito que nos garante a Constituição. E por uma vontade política, o governo do Estado de São Paulo, o governo Alckmin, que hoje atua como vice-presidente do atual governo, eles articularam uma portaria de desdemarcação e reduziram o nosso território de 532 hectares a 3 hectares, sem qualquer tipo de estudo, sem qualquer tipo de fundamentação jurídica, sem qualquer tipo de diálogo com o nosso território, sem qualquer tipo de escuta, sem respeitar a Convenção 69 da OIT. E isso foi muito grave, porque nos deixou claro que o direito não é um direito para todos. E que a gente sempre tem que ficar lutando para que o nosso direito ele seja respeitado. E aí, em 2017, ainda, né, quando a gente teve essa ação do governo do Estado junto com o governo federal, a gente ocupou as torres do Pico do Jaraguá, porque a gente iria sofrer reintegração de posse, né? A gente iria sofrer aquilo que, algumas semanas atrás, o povo Guarani Kaiowá estava sofrendo e 2 jovens Guarani Kaiowá foram assassinados no meio de toda essa violência. Então, isso era o que estava se desenhando para nós também ali naquele momento. E aí nós ocupamos as torres do Pico do Jaraguá. E aí, naquele momento, nós encontramos alguns painéis grandes, assim, né, igual essa caixa aqui. E a gente começamos a fuçar para saber o que funcionava naquilo. E a gente descobriu que estávamos desligando, né, a Globo de Caieiras, Francisco Morato, que a gente estava desligando a Claro, que a gente estava desligando a comunicação da CPTM. E isso fez com que os advogados da Globo fossem até lá pedir para que a gente deixasse, né, os seus funcionários subirem para fazer manutenção, desesperados que eles poderiam sofrer com algum tipo de multa por conta dos seus patrocinadores. E aí a gente começou a negociar ali, né? Olha, vocês estão preocupados com o dinheiro, vocês estão preocupados com o seu patrocinador e nós estamos preocupados com nossas vidas, né? Então, se vocês têm tanta influência e isso está afetando a vida de vocês, que tragam aqui, né, o ministro da Justiça, que tragam o secretário de Justiça, para eles explicarem que justiça é essa que eles estão fazendo com o nosso povo, nos colocando à beira de uma guerra, né, uma verdadeira ameaça de reintegração de posse a todo o nosso território, que hoje é composto por 7 núcleos de aldeia. Aí minha prima vai poder falar melhor. Enfim, com essa nossa ação, o Ministério Público Federal entrou com uma ação, e essa ação ganhou uma liminar que suspendeu essa portaria de desdemarcação. E aí a portaria de demarcação voltou a valer. Então, a portaria de 2015, que demarca os 532 hectares, está válida, e a portaria do Michel Temer foi suspensa por decisão liminar. E durante todos esses tempos, né, desde 2017 até alguns dias atrás, nós passamos a ingressar em juízo, né, e entramos em um processo de conciliação com o governo do Estado e com a União para se definir essa questão da nossa demarcação. No meio disso, a gente tivemos diversas situações, e por isso eu pedi também para a Bia passar, né, o trailer do filme O Território. Porque esse filme, ele é um filme que ele mostra a realidade. Ali não é um filme que é interpretado, né, assim, combinado. Ali é a realidade, ficção, né? E o que nós vivemos dentro do nosso território também é isso, né? A gente começamos a ter invasão dentro do nosso território. Quando a gente passou a denunciar essas invasões ao Ministério Público, nós passamos a sofrer ameaça. No meio disso, a construtora Tenda chegou com um empreendimento gigantesco para se fazer nos limites do nosso território. A gente teve que se posicionar contra isso e denunciar essa violência que eles estavam causando, e também passamos a sofrer mais ameaças. Isso tudo influenciou na vida de todo mundo da comunidade, inclusive na minha, né? Eu tive muita dificuldade de continuar estudando por conta dessas situações todas, né, que a gente vem ainda vivenciando. Mas a gente, né, conseguiu, apesar de todas essas ameaças, de todos esses enfrentamentos, a gente conseguiu
no processo de mediação, entrar em um acordo judicial, né? Então, a gente começou a dialogar melhor com a Fundação Florestal, que é do Governo do Estado, com a Secretaria de Meio Ambiente. Nós iniciamos um projeto importantíssimo, né, que é o Guardiões da Floresta. Esse projeto se deu por conta que a gente enfrentamos a construtora Tenda e barramos um empreendimento que eles queriam derrubar mais de 4.000 árvores no nosso território. E, nesse mesmo ano de pandemia, nós acabamos enfrentando mais de 10 quilômetros de incêndio dentro do território sozinhos, né? Que foram incêndios criminosos. Por conta da nossa movimentação contra tudo isso, atearam fogo no nosso território, quase queimando o nosso cemitério e a comunidade, né, da Itacupé, que fica atrás do pico. E ali a gente teve que apagar esse incêndio só com facão e galhos com folhas verdes, né? Então, a gente ia abanando e foi apagando desde as 11 da manhã até as 4 da madrugada. A gente foi combatendo o fogo. E aí, como a gente estava nessa luta e aprendendo a usar o Instagram, as lives, para denunciar aquilo da tenda, eu acabei fazendo a mesma coisa do incêndio, né? Isso repercutiu na época. E envergonhou o Estado, né, que não quis mandar bombeiro, não quis mandar brigada de incêndio e nos deixou a própria sorte ali. Com isso, com esse envergonhamento do governo do Estado, iniciou o projeto Guardiões da Floresta, onde começamos essa parceria e, de contrapartida, foi eles atuarem de forma clara dentro do processo de mediação, que finalizamos esse ano, né, e que é uma grande conquista para o nosso território. Então, eu estava convidando, né, estou ainda convidando a escola da cidade, quando a gente for fazer a comemoração da demarcação de nosso território, para que aqueles que se sentirem à vontade de ir lá comemorar com a gente, porque isso não é uma conquista do povo guarani. Porque quando nós recuperamos nascentes, quando nós fazemos o reflorestamento, quando a gente substitui o eucalipto que foi plantado no nosso território, que fere o lençol freático, e a gente planta árvores como o cedro, como o palmito jussara, como o araçá, como diversas árvores nativas, nós não estamos beneficiando o nosso pulmão, nós não estamos beneficiando os animais que fazem polinização só dentro do nosso território, nós estamos beneficiando toda a cidade. Isso é uma conquista da cidade de São Paulo. E isso as pessoas precisam começar a entender, que nós, povos indígenas, estávamos aqui desde sempre. Desde quando o não indígena chegou nas nossas praias, desde quando o não indígena decidiu fazer a redução de nosso povo no pátio do colégio, desde quando os bandeirantes faziam suas incursões para matar o nosso povo e tomar o nosso território, para fazer mineração de ouro, como fez o Afonso Sardinha em 1580, no território de Araguá, onde tem uma casa em sua homenagem, de um traficante de escravos angolanos, de um estrupador de mulheres indígenas, de um conhecido como matador de índios carijós, que era assim que eles se referiam a nós, povos indígenas. Então, é necessário que a gente consiga trazer para a discussão dentro da faculdade, que a gente consiga trazer a discussão para a cidade, que a gente não se combate a violência normalizando aqueles que praticavam a violência. A gente precisa reconhecer as pessoas que lutam contra a violência até hoje, porque nós, povos indígenas, nunca fomos atrás de nenhum lugar para tomar a casa de ninguém. Quando alguém diz assim que demarcar a terra indígena vai colocar o indígena para tomar Copacabana ou coisa assim, isso é errado. Porque o nosso território chama Urupá. Nosso território não se chama São Paulo. Nosso território não se chama Luz ou República. Nosso território se chama Urupá. E esse território só quem enxerga nossos olhos. O olho do Juruá enxerga outro tipo de mundo. Então, trazer essa questão da demarcação, trazer uma liderança do meu território que é importantíssima para nós, porque o meu território é o primeiro território guarani a ter uma mulher cacique. E minha avó, ela lutou muito para que hoje eu possa estar aqui, ainda em um processo de formação para continuar lutando para o meu povo. A luta da minha avó fez com que hoje a gente tenha outra mulher cacique no nosso território, lutando contra a violência. Então, isso para mim é muito importante. Hoje estar aqui com vocês e poder compartilhar isso. Eu tenho muita coisa para compartilhar, mas vou parar por aqui para dar tempo de ouvir minhas lideranças, minha prima, minha esposa, que também são minhas lideranças. Eu tenho uma exposição que eu vou fazer no MUB, né, que o nosso território vai fazer no MUB. Conversei com a Gil um pouquinho para a gente falar, né, tentar trazer a escola da cidade também para essa exposição, porque eu acredito que o coletivo, que quando a gente aprende a viver em coletivo, a gente fica mais forte, né?
E eu quero trazer esse coletivo do meu território para dentro da escola da cidade. Eu quero que isso que eu vivo aqui seja realmente uma troca, né? Eu não estou aqui atrás de um diploma. Eu estou aqui atrás de mudanças de verdade. Vocês são pessoas que vocês vão se formar e cada um vai seguir um caminho, seja escritor, seja arquiteto, seja urbanista, seja o que for, mas eu espero que vocês sejam pessoas transformadoras, que vocês reflitam uma cidade melhor, que vocês não normalizem a violência, que vocês não normalizem homenagens a assassinos, que vocês não normalizem a presença de crianças em situação de rua, de mulheres e de homens, que vocês não normalizem o adoecimento de rios. Existe tecnologia suficiente hoje para se fazer bacia de evapotranspiração em massa para tratamento ecológico de esgoto. Existe tecnologia suficiente para se trabalhar energias, a placa solar, energia renovável, enfim, existem tecnologias de milhares, mas continuar deixando o mundo em uma desigualdade, isso beneficia alguém. E isso é necessário refletir. Quem se beneficia com a desigualdade? Quem se beneficia quando se faz um marco temporal e se tenta, né, e se atenta contra a vida dos povos indígenas? Então, quis trazer hoje um pouquinho essa discussão para vocês e agora ouvir. Muito obrigado. Gileta. Falou tudo. Disse tudo, era de ficar como? Boa noite, Canatenga, Carúdia. Como foi apresentada aqui, eu sou Tia Suruí, sou uma liderança da Amazônia, né, do povo Paité Suruí, de Rondônia. E é um prazer estar aqui com vocês também, aqui na Escola da Cidade, né, ao lado das minhas lideranças também, que me inspiram e que eu admiro tanto. Então, esse é um momento, acho que, muito especial, né, e que vocês saibam aproveitar, porque é muito conhecimento que não é em qualquer lugar que você aprende que você vai escutar, não, né? Isso eu aprendi também lá no meu povo, né? Através desse conhecimento oral, né? De passar, inclusive, o sentimento mesmo que a gente vai aprendendo, né? Uma educação diferenciada mesmo, né? Diferente do que essa educação formal aí. Mas, como eu falei, o homem falou um pouco do que eu ia falar. Mas primeiro, né, vamos começar daí, então, né? A gente realmente não pode fechar os nossos olhos para o que está acontecendo. Enquanto a gente está aqui, né, na sala de aula, existe um projeto de genocídio em curso no nosso país, né? Uma guerra invisível mesmo que os povos indígenas estão vivendo. Uma prova disso é que o Brasil é o segundo país que mais mata defensores, né, do meio ambiente. Metade deles são indígenas, né? E então, né, para começar, eu queria começar desse ponto, né, que o Thiago falou, exatamente do que a gente vem vivendo, né, e como que o nosso país não pode fechar os olhos, né, para todos esses assassinatos dos jovens indígenas. Hoje, né, também a porcentagem de jovens indígenas que cometem suicídio aumentou, já era maior entre brancos e pretos, né, e aumentou ainda mais. Isso porque, diante da violência, diante do genocídio que a gente vive mesmo, eu acho que antes da gente vir para cá, né, eu e o Thiago, a gente estava em uma outra reunião com uma parenta lá do Canadá, né? Os indígenas do Canadá, agora eles tiveram uma grande conquista, né, que é o reconhecimento por parte do próprio país, do Canadá, da violência, né, que os povos indígenas sofreram quando eles eram mandados para os internatos, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Eram mandados para os internatos, não podiam falar suas línguas, eram torturados, né? Eram assassinados. E hoje o Canadá fez, né, esse reconhecimento dessa violência, né, que cometeu contra eles.
Mas o nosso país, o Brasil, nunca reconheceu a violência que comete, né, e cometeu desde 1500 com os povos indígenas daqui e que continua cometendo. Nós nunca tivemos reparação histórica no nosso país, né? Nunca se houve essa reparação com os povos indígenas do que foi cometido com nós, seja na ditadura militar, seja, como eu falei, desde de 1500. Né? Até hoje a gente luta, né, por esse reconhecimento de uma violência que a gente sofre até hoje e que ainda é ensinada dentro das próprias faculdades e dentro das escolas, que o Brasil foi descoberto. Que nós, né, somos sem alma, somos ignorantes. Né? É assim que até hoje é ensinado sobre o que é os povos indígenas no Brasil. Né? Então, acho que começar por aí, né? Que até hoje se tem muito esse discurso, né, de que é muita terra para pouco indígena, mas ninguém fala, né, dos grandes latifundiários que têm mais de 60% de terras no nosso país, né, e que estão na mão de poucas famílias, né, que são muito ricas. As terras indígenas do Brasil são 13% do país, não chegou nem perto, né, da quantidade de terras que os grandes latifundiários têm. Mas ninguém fala, né, que é muita terra para eles. E aí eu queria trazer, né, um pouco do que a gente está vivendo até hoje, dessa violência, né, que o Congresso Nacional do nosso país está com um projeto de extermínio para os povos indígenas, mas também para cada um de vocês. Né? Quando a gente fala da tese do marco temporal, né, a gente não está falando somente da demarcação dos territórios indígenas, né? A gente não está falando somente das nossas vidas, mas a gente está falando do momento que a gente está vivendo de emergência climática. Né? O Tiago fez uma pergunta muito importante, né, que era da onde eu queria começar também, que é quem se beneficia do marco temporal? Quem ganha com o marco temporal? Hoje nós sabemos que os povos indígenas, principalmente falando a nível de Brasil, são os principais protetores das florestas. Se você pega qualquer satélite, aí pode abrir o Google agora, você vai ver que as florestas estão vivas onde há territórios indígenas, seja eles demarcados ou não. Né? São os povos indígenas que vêm garantindo hoje a floresta em pé. Tanto que somos 5% da população mundial e protegemos 80% de toda a biodiversidade do mundo. Então, somos protetores da vida. Sem as abelhas nativas, né, que é um projeto que tem na terra indígena do Jaraguá, né, a gente não tem vida. As abelhas são responsáveis por 80% de toda a polinização. Né? Então, sem esses animais, não existe agricultura, não existe floresta, né? Então não existe vida. Então, temos aí um ponto, um fato, né? Os povos indígenas, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, já disse que nós somos os melhores protetores da floresta. Né? Então, temos aí um fato. Demarcar os territórios indígenas, proteger os territórios, as unidades de conservação, proteger, né, essas áreas onde vivem as comunidades tradicionais é uma das principais soluções que o nosso país pode tomar em relação à emergência climática. É a demarcação desses territórios, é garantir que esses territórios estejam protegidos. Se a gente sabe disso, se a gente sabe que para a gente não sofrer como a gente está vendo das enchentes no Rio Grande do Sul, da seca, né, que a gente está vivendo lá na Amazônia, o nosso Rio Madeira, que é o principal afluente do Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? Ou seja, ele é também, acho que é o 8º maior rio do mundo. Hoje está com 25 centímetros, é aterrorizador, né? Aterrorizante para a gente, porque o nosso rio foi embora. Né? Então, eu fico pensando, né, quando que o Juruá, quando que o não indígena vai entender o que a gente está vivendo? Quando tiverem derrubado todas as árvores? Quando o peixe tiver morrido? Quando a água tiver e nosso rio tiver ido embora? Só que o nosso rio já foi embora. Os peixes já morreram. Mas é porque ainda não chegou aqui. Talvez por isso ainda não deram conta.
mas onde a população é vulnerabilizada, né, nas favelas, dentro dos territórios indígenas, as consequências já estão sendo sentidas. Isso a gente já está vendo. Então, se a gente sabe que os povos indígenas são os principais protetores, que as terras indígenas garantidas são uma das principais coisas que a gente pode fazer no nosso país para garantir um clima habitável, né, para garantir um futuro para nós mesmos, né, porque você imagina, os jovens e as próximas gerações vão sofrer esses efeitos das mudanças climáticas como nossos pais, nossos avós nunca sentiram, né? Os próprios cientistas, o Carlos Nobre, que é um grande cientista que fala de mudanças climáticas no Brasil, ele mesmo falou que ele, né, ficou assustado com os efeitos que a gente está vendo hoje, porque nem ele esperava que essas consequências aconteceriam de forma tão rápida, né, como a gente está vendo, e de forma muito mais constante. Então, a gente sabe de tudo isso, sabe o que está vivendo, sabe o que pode fazer, mas, ainda assim, a gente vem propondo projetos de leis no nosso Congresso Nacional contrários a isso. Projetos de leis para, na verdade, não demarcar os territórios indígenas, né, para acabar com as unidades de conservação, né, para aumentar essa exploração dos nossos territórios, para continuar explorando petróleo na Amazônia também, né, como o próprio governo está querendo fazer. Então, não faz sentido, né? A gente tem as terras indígenas como uma garantia da nossa vida e a gente tem um Congresso Nacional que está legislando exatamente o contrário disso. Então, quem está se beneficiando disso? Porque não somos nós. Pelo contrário, estão condenando o nosso futuro. É isso que estão fazendo, né? Porque sabem, eles estão vendo, estão sentindo também, né? Mas estão mais preocupados com seus próprios interesses, né? Uma ganância mesmo daqueles que estão ali, que nos dizem representar, né? Hoje a gente tem a maior bancada ruralista, inclusive maior do que o do governo passado, do governo Bolsonaro, e que vem trazendo esses projetos de lei, né? Esses projetos de morte para nós mesmos. Porque a própria bancada ruralista é quem vem se beneficiando disso. Essas queimadas que a gente viu no Brasil, né, como já foi explanado aí, foram feitas de forma criminosa. A maioria delas para se fazer pasto, né? E aí, para conectar também, né, com o trailer do filme, que eu convido todos vocês a assistirem, está disponível na Disney+, é uma coprodução nossa, né, do povo de Upaú, mas também de outros indígenas, com um diretor americano, um documentário sobre o que estava acontecendo naquela época, né? Só para conectar com isso, dentro desse território, que já é demarcado e homologado, existem mais de 20 mil cabeças de gado, criadas de forma ilegais, né, que passam por essa lavagem do gado para ser vendidas para a JBS, compradas para a JBS, para ser vendidas para o grupo Cassinot, né, que eu acho que aqui é o Pão de Açúcar, para ser vendidas lá na França, né? Ou seja, muito dessa carne nem fica aqui, vai lá para fora, né? E está sendo criada de forma ilegal dentro desse território indígena. Para beneficiar quem? Para beneficiar o próprio agronegócio, né? Que é quem vem colocando fogo no nosso país, né? E quem é que também não entendeu, né? Parece, ou não está se negando a entender o momento que a gente está passando. Então, eu queria falar isso, né? Da importância hoje dos territórios indígenas para o nosso país, né? Em todos os lugares, qualquer lugar que você pisar desse Brasil, é só você procurar que tem indígena, que tem terra indígena, né? Porque as pessoas às vezes se chocam quando vem para São Paulo, acho que o indígena está só lá na Amazônia, né? Mas não, né? O Brasil é terra indígena, né? E o nosso direito, como foi dito aqui, é um direito originário, né? A gente já estava aqui antes. E então, né? Acho que é importante todos nós entendermos, né? Como foi dito aqui,
que a conquista dessa terra indígena para o estado de São Paulo não é uma conquista somente para o povo guarani, né? Mas é uma conquista para todos nós, porque garante a vida de todo mundo que está aqui, porque garante o clima de todos, né? Porque os biomas também estão conectados. O que acontece na Amazônia tem repercussão aqui, só que o que acontece aqui também tem repercussão em outros biomas, né? Porque a gente está conectado, né? O planeta está conectado, nós estamos conectados com eles também. Então, é importante que a gente entenda isso e também traga isso como uma luta nossa, né? Porque quanto tempo demorou, olha, tudo isso que o povo guarani teve que passar para ter o seu território demarcado, quando isso deveria ser uma luta da própria cidade, né? Porque a garantia dos territórios indígenas é também uma questão de democracia, né? É também uma questão de garantia dos direitos da nossa própria Constituição, né? Que foram, como foi dito aqui, foram conquistados, né, com muito sangue, com muita luta mesmo do nosso povo, que luta até hoje, né? A gente está falando de jovens que foram assassinados, né? A gente está falando de lideranças que até hoje, né, são ameaçadas. A gente está falando das nossas vidas mesmo. Eu queria que as pessoas, que os governantes tivessem a urgência que os povos indígenas têm, né? Porque a nossa urgência é uma urgência de vida, porque a gente está vendo a nossa família sendo assassinada, sofrendo, né? Então, eu queria que todas as pessoas tivessem essa mesma urgência que a gente tem, né? De entender, pô, isso vai afetar a minha, o meu filho, né? Então, gente, é isso, né? Que isso seja, que a gente comemore também essa vitória, mas que a gente vá para a luta também, porque ainda tem muita coisa para se lutar nesse país, principalmente quando a gente vai falar da garantia, né, dos direitos humanos, quando a gente vai falar, né, dessa própria reparação histórica mesmo, que nunca aconteceu no Brasil, ainda tem muitas terras indígenas para serem demarcadas, para falar desse momento de emergência climática que a gente está vivendo mesmo e que tem que ser pensado por vocês, né? Arquitetos, urbanistas, quem pensa a cidade. Durante muito tempo, né, foi ensinado o contrário. Os próprios arquitetos têm um papel muito importante na desconexão com a natureza, porque dentro da própria cidade você não se conecta com a floresta. Mas quem criou a cidade se não foram os próprios arquitetos, se não formos nós, né? Então, isso é uma ideia que foi ensinada para nós, que a gente reproduz nesses edifícios, né, nessas caixas, aí de que a gente não faz parte da natureza, né, que a gente não é ser natureza. Então, a gente precisa trazer isso para a gente também, porque é possível, né? É possível viver de forma harmônica com a natureza, é possível respeitar as outras vidas, né? Você imagina, antigamente, antes dos colonizadores chegarem aqui, existiam sociedades enormes e totalmente complexas, com cidades, né? Mas com cidades florestas. Mas quando o colonizador chegou aqui, viu essa cidade floresta, ele falou, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, né? Então, isso aí não pode ser considerado arquitetura, não pode ser considerado uma sociedade, uma civilização, né? E negou tudo isso. Só que hoje, né, a gente está trazendo todos esses ensinamentos para evitar essa queda do céu mesmo, né? A gente vem mostrando que, dá para construir casa e quando eu cansar dessa casa aqui, né, eu posso ir embora e não vai trazer malefícios para a natureza. Em algum momento, na verdade, vai se desfazer e vai voltar a ser mais adubo para a terra, né? Essa casa que a gente construiu, né? Da importância dos próprios rios, né? Que até hoje a gente joga merda no rio, né? Não sabe cuidar do rio. Isso também é urbanismo. Você imagina, até hoje as cidades são criadas soterrando os mananciais, soterrando
as nascentes. Esses dias mesmo eu vi no Instagram, era aqui em São Paulo mesmo, no negócio lá do... Como é o nome? Do negócio do metrô. Eu não sei agora, gente, o nome, mas acho que se alguém souber, alguém fala. Não, era um negócio do metrô que estavam construindo num lugar de nascente. Né? Então, hoje, tipo, está acontecendo hoje, eles estão soterrando as nascentes hoje, né? Que estão aqui dentro das cidades ainda. Então, né, pô, a gente tem que trazer essas reflexões também para cá, né? Também para esses espaços, né? Pô, que tipo de sociedade eu quero construir, que futuro eu quero deixar para os próximos, né? Se eu não quero deixar nada para ninguém, que tipo de mundo eu quero viver, né? Em que mundo eu quero viver? Um mundo de respeito, um mundo de igualdade, um mundo de menos de desigualdade, né? E como que eu entendo que isso, né? Que a natureza também está viva, que os rios também estão vivos, né? Que eles também merecem um respeito. E como que eu crio uma cidade, uma sociedade pensando em tudo isso, né? Me reconectando com aquilo que eu sou, né? Porque eu acho que muito é que a gente perdeu o nosso pertencimento, né? Perdeu o pertencimento, né? Eu digo, às vezes, da própria Amazônia, o pessoal está queimando lá e continua... E no último domingo, só elegeu o partido de direita que vão contra, né, as pautas ambientais, contra o direito dos povos indígenas na nossa Câmara Legislativa. E que o plano diretor não fala de mudanças climáticas, né? Que o plano diretor não fala de adaptação, né? Hoje a gente tem que trazer esses debates para dentro do nosso território, né? Falar de adaptação, falar de mitigação também, né? A gente fala e discute o que os governos não estão discutindo, né? Eles deviam estar falando sobre isso, né? Então, acho que parabenizar a Escola da Cidade, né, por sempre abrir esse espaço também, né, para trazer, para aprender um pouco também com os povos indígenas, né, de uma outra concepção mesmo, não só de mundo, de modo de viver, mas isso da própria arquitetura, da própria conexão do que é um lar, do que é uma casa, né? Antigamente, né, a gente morava naquelas maloconas, cabia 200 pessoas, tudo de palha, né? Aí as famílias eram divididas. Hoje a gente mudou um pouco da nossa arquitetura, né? Mas a gente continua trazendo isso, né? E eu sempre reflito, né, sobre como que era a aldeia antes também, como que isso vem afetando a nós também, né? Essa ideia de cidade mesmo. E como que a cidade é isso? Você anda aqui nessa cidade, a cidade é super desigual, né? Você percebe mudando de um bairro para o outro, né? Como que é desigual a cidade? Então, e dentro da nossa comunidade não é assim, né? Se você for lá na nossa aldeia, você vai ver que não é desse jeito, né? Então, acho que é importante, né, trazer essas reflexões para vocês que vão ser os construtores, os pensadores, né, do urbanismo, da cidade, né? E isso, entender que a cidade não acaba também onde o cimento acaba, né? A cidade vai para mais do que isso, né? Então, e até Itego, direito. Nhane Pantondio, boa noite a todos, todas. A minha fala vai ser bem breve, né? Porque se o Thiago falou quase tudo, você falou o resto, né? Bom, sim, a minha fala vai ser mais voltada com relação ao nosso território, né, do Pico do Jaraguá, mas também trazendo algumas reflexões e algumas informações, né, de organização que hoje temos do nosso povo indígena, né? O Pico do Jaraguá tem, né, parte que já é demarcado, mas isso nunca impediu, né, que as invasões
que o interesse, né, imobiliário, que algumas caçadores, né, ilegais, que outras pessoas não indígenas invadissem o nosso território. Então, hoje nós teremos, né, a demarcação do nosso território, mas a nossa luta ela nunca para, ela nunca acaba, né? Os nossos territórios, eles são sempre muito visados, né, por conta exatamente dessa ganância, né, desse mau costume que é do europeu, né, de, acima de tudo, o que vem, o Deus deles é o dinheiro, né? Então, não se importa com o futuro, né, nem do próprio povo, quem dirá daqueles que são diferentes, né? Nosso povo ali do Pico do Jaraguá, né, nós temos, assim, até hoje, né, apesar de estarmos dentro da maior metrópole, né, da América Latina, uma cidade tão grande quanto São Paulo, que tem tanta diversidade, tantas... assim, é a cidade mais capitalista, né, sei lá, acho que do mundo. E mesmo estando aqui nessa realidade, né, nosso território continua mantendo as tradições, continua tendo essa conexão, que é verdadeira e que é algo que nos pertence, que é o que somos, né? Nós nunca deixamos essa conexão, mesmo quando vamos para a cidade, né? Tem muitos indígenas hoje que têm que sair dos seus territórios para garantir a proteção, para garantir a melhoria de saúde, de educação, porque hoje, né, sendo sujeitos de direito e tendo também acesso à educação, nós temos o conhecimento que a nossa maior arma hoje não é mais o arco e flecha, não é mais a lança. Nós mantemos ainda essa tradição, mas a nossa maior arma hoje é a sabedoria, é a educação, porque através dela nós conseguimos chegar nos espaços que podemos ter o poder de fala e de escuta e de decisão. Então, hoje, né, lá no nosso território, temos educação diferenciada, temos a escola lá dentro do nosso território, temos a UBS, que também tem que ter o atendimento, né, diferenciado para a população indígena, mas tudo respeitando as nossas tradições, né? Minha avó, como foi dito aqui, né, o Tiago é meu primo, nós somos netos da Jandira Queretu, que foi a primeira cacica mulher, né, reconhecida nacionalmente, né, numa época onde os líderes políticos não respeitavam a figura feminina, né, ela sofreu muito o machismo, né, o desrespeito, o apagamento mesmo da sua decisão, da sua história. E com muita luta, com muita, assim, muita dificuldade mesmo, assim, porque minha avó, ela só falava mais o Guarani. Ela não entendia muito bem o português, ela nunca estudou. Então, ela sempre nos incentivou muito, né, para que nós não seguíssemos o caminho sem procurar o estudo, né, sem se dedicar à educação, porque ela não queria que fizessem como fez com ela naquela época, porque muitas das vezes enganavam, né, falavam uma coisa, mas no papel estava escrito outra, e ela não sabia ler. E às vezes ela ia e assinava, porque o Druá, a maioria dos não indígenas, não generalizando, mas a maioria são muito, vamos dizer, espertos, né? Quer ganhar em cima do outro. E usando a vantagem na falta de informação, né? Na inocência da pessoa. E a minha avó, com muita luta, ela conseguiu, né, conquistar aí a escola, o posto de saúde. Hoje nós estamos, né, nesse tempo mais atual que nós temos mais formas, né, de apoio, de assessoria jurídica, né? Nossas organizações, temos muitos jovens, né, e também até mais velhos, assim, que hoje têm formação em várias áreas, como pedagogia, advocacia, né? Temos muitos indígenas que hoje estão, né, tendo esse conhecimento do não indígena, mas não é com o objetivo
da forma como tradicionalmente é do não indígena, né? Que é só para garantir um futuro melhor financeiro, né? Nós sempre buscamos nos formar em algo, em alguma área específica, para retornar para o nosso território e trazer cada vez mais a segurança, né? Porque o território sempre, para o governo, é muito difícil que eles atendam, que eles se esforcem para garantir a segurança, a demarcação mesmo. E, como foi dito aqui, tem muitos jovens que se suicidam, né, por conta dessa falta de segurança do território, por não enxergar, né, um futuro, não ter essa esperança, né, de viver. E é muito absurdo assim mesmo as coisas que acontecem, muitas atrocidades mesmo com o nosso povo. Ano passado, um casal de líderes espirituais, né, Guarani Kaiowá, foram queimados vivos dentro de uma casa de reza lá no Mato Grosso do Sul. Este ano foram jovens assassinados, mulheres, né, baleadas no território, tudo por conta da ganância, tudo por conta, né, desse conflito, por conta da terra, né, que vê o valor da terra com o valor monetário, mas nós vemos o valor da terra, o valor real, o que ela significa para nós, que é a vida de todos, né? Nós garantimos a saúde e a continuidade da existência da humanidade, porque sem o meio ambiente, sem a proteção dos nossos territórios, ninguém vai conseguir chegar muito, muito longe, né? Mas, infelizmente, as pessoas que têm esse poder de mudar, né, de implementar políticas que respeitem o meio ambiente, que respeitem, né, que ajude, né, para que minimize essas mudanças climáticas, não colocam em prática, né? Então, cada vez mais a gente vai incentivando os nossos a chegarem nesses espaços, né? Temos hoje Sônia Guajajara, temos muitas mulheres que, né, com muita alegria foram eleitas, né, pela bancada do COCAR. Tem outras organizações também, né, que apoiaram várias mulheres, né, nessas eleições para se candidatar, para estar dentro do espaço da política também, né, para estar tendo esse pelo menos a chance, né, de fazer uma mudança real, porque a gente discute sobre várias coisas, como a Chay, né, falou aqui, dentro dos territórios que deveriam ser discutidos lá pelos governantes, mas a gente não temos esse poder da caneta, né, de colocar em prática de fato que seja respeitado por todos aquilo que é para o bem, né, da nossa existência. Então, temos também, né, as lideranças, né, que sempre se encontram ali em Brasília todos os anos, né? Tem a TL, né? O acampamento Terra Livre, temos as organizações, a Marcha das Mulheres, né? Encontros nacionais que a gente trabalha todas essas questões, tanto territorial quanto de saúde, educação, e acho que é dessa forma que a gente vem se organizando, né? Agradeço o convite aqui da Escola da Cidade e espero vir mais vezes, estar participando mais vezes com vocês. RBT. Gente, eu espero que vocês tenham perguntas, mas eu queria trazer um alerta para vocês, né? Apesar da gente ter superado o governo Bolsonaro, a gente não superou o bolsonarismo, né? A gente não superou aquilo que ele representa. E nós temos um Congresso, como a Chay falou, em sua maioria de extrema-direita, que atua contra as políticas indigenistas, contra os nossos direitos. E quando nós tivemos a tese do marco temporal superada no Supremo Tribunal Federal e tida como inconstitucional, o Congresso Nacional transformou a tese do marco temporal em lei e colocou em votação. E o governo, o Lula, o presidente, ele abriu
para votação. Ele abriu o governo para votação. Inclusive, teve ministro do governo que pegou licença para ir votar a favor do marco temporal. Então, quando casa a ideia nas pessoas de que hoje nós estamos numa situação melhor, e que nós temos aliado, é preciso entender que o atual governo é aliado de quem está nos matando, é aliado de quem está fazendo as políticas contra nós. A gente pode ter um menos pior, mas nós não temos aliado. Hoje, eu vou falar para vocês, quero muito comemorar a demarcação da terra indígena Jaraguá, mas já comemorei em 2015 e acordei com uma portaria de desdemarcação e com uma ameaça de reintegração de posse. Então, a gente está vivendo uma luta, né? Nós estamos vivendo essa guerra e a gente vai continuar se mobilizando. Então, essa que eu vou apresentar depois no final para vocês, essa exposição que eu fui convidado a fazer pelo Marcelo Rosenbaum, né? Assim o nome dele, né? Sobrenome. Medo de errar. Vai também ser para mim uma forma de chamar as pessoas para entender o que é nossa luta, né? Uma luta que hoje vem sendo guiada por uma bandeira importante, que é a bandeira Impala, né? Do povo andino. E essa bandeira vem caminhando conosco e guiando as nossas mobilizações. Hoje temos a honra de ter o Galo aqui, que eu encontrei ele ali no escurinho. É um parceirão de luta, tá ali, ó. Um parceirão de luta que está somando e fortalecendo o nosso território cada vez mais, o diálogo entre a terra indígena e as periferias, para que a gente se fortaleça, porque é isso, né? É necessário demarcar e proteger as terras indígenas. E é necessário também entender os outros territórios. É necessário entender o território da periferia. É necessário se demarcar a terra também para quem não quer viver o que está sendo imposto, essa violência do capitalismo. Nem todo mundo deveria ser obrigado a ser escravo, mesmo que finjam que não é isso. Porque as pessoas elas são obrigadas a viver esse modelo de capital para beneficiar uma pessoa rica e ela ficar com as migalhas. Na Covid-19 a gente viu o que isso deu. Os ricos, aqueles que eram os detentores das empresas, eles puderam fazer o seu recolhimento. As pessoas pobres tiveram que se expor ao vírus e morrer a milhares, né? Isso é um fato. Assim como aconteceu em 1756 com o nosso povo, que o exército de Espanha e Portugal decidiram dividir as terras e dizimar o povo guarani. Só que eles encontraram um povo guerreiro que sobreviveu, né? Então, só deixar esse recado para vocês. Nós estamos vivendo uma luta e convido a todos a se somar nessa luta. Posso falar da exposição já? E essa é a exposição lá no MUB que a gente vai fazer. Então, esse aqui é o... Enfim, é o MUB. E aqui a gente vai fazer uma roça tradicional guarani, porque com a luta da demarcação do nosso território, a gente pôde trazer de volta, através de outra liderança muito importante do nosso território, que é a Neuza de Quadro. Ela fez uma retomada importante em uma área que estava sendo invadida por alguns milicianos. E essa retomada que ela fez, essa reocupação do território, a Tecoá Pindomirim, hoje está trazendo as sementes tradicionais guarani de volta para o território. Isso também traz as nossas cerimônias de volta. Isso traz diversas outras coisas. E essas sementes tradicionais, como o milho tradicional guarani, o avati paraí, o avati ju, o avati puntá, enfim, todas as diversidades de milho, de batata doce, a gente vai estar plantando nesse formato que é o adiacá, né? Que também é um símbolo da resistência do povo guarani. E aí, são caixotes de madeira que a gente quer pintar com as cores da bandeira através de tinta natural. Então, eu sei que diversos amigos aqui, né, já tiveram contato com pessoas que fazem tinta naturais, e aí eu quero levar, né, essa oficina para crianças, para quem puder, para fazer a pintura, né, de todo esse espaço. E aqui a gente vai ter milhos tradicionais plantados, batata doce, mandioca, de uma forma que represente a agrofloresta, que represente a presença do povo guarani e que mostre, né, toda essa nossa resistência. E quero fazer isso em conjunto com cada um que queira somar também. Então fica aberto para as perguntas.